Olá para você interessado em refletir sobre a vida. Seja muito bem-vindo ao canal Filosofia para Refletir. Desde que descobri que na política não existem heróis, resolvi não depositar minha fé e esperança em políticos. Isso seria perda de tempo e acarretaria em futuras decepções certas. Quase todos ali estão num jogo de poder em que os interesses deles e de seus padrinhos se sobrepõem aos interesses dos cidadãos. São quase todos farinha do mesmo saco, mesmo por vezes fazendo guerras ilusórias entre si para acreditarmos que realmente existe oposição e situação. Porém, no entanto, não sou daqueles que fico torcendo contra só para dizer, tá vendo, não disse que ele não ia fazer nada. Desde o governo Lula-Dilma, passando pela administração do Temer e agora nas mãos do Bolsonaro, minha torcida é uma só, para que o Brasil possa seguir seu rumo em gradual crescimento e que o brasileiro possa ter um mínimo de paz e sossego para viver seu cotidiano. Com a filosofia, aprendi a não tomar partido e questionar e criticar com imparcialidade. Tento ver algum lado bom nesse obscuro mundo que é a política. Afinal, ela é algo necessário com essa configuração de sociedade na qual vivemos. É um instrumento que, se bem utilizado, pode nos dar uma boa vida, desde que saibamos o que a administração pública pode nos oferecer e quais os seus limites para que possamos cobrar dos nossos, entre aspas, representantes. A política não deve discutir modelos de sociedade, mas garantir o básico para todos os cidadãos. Partindo desse princípio e tentando ver o lado bom do atual governo, comecei a verificar algumas ações e a principal delas no momento é a reforma da Previdência. Não sou nenhum especialista em previdência social e por isso nos últimos tempos estudei um pouco sobre o assunto para poder opinar. Cheguei à conclusão de que realmente é necessária uma reestruturação ou teremos problemas sérios em poucos anos, o que já aconteceu em outros países que também tiveram que se mexer para estancar o que poderia levar à falência da Previdência e prejudicar toda uma nação. Outro ponto importante é a questão da segurança pública e podemos ver alguns bons projetos na pasta do atual ministro Sérgio Moro, que podem se tornar boas políticas e melhorar algo tão ruim no Brasil atual que é a violência. É claro que somente a defesa da reforma da Previdência e o elogio de alguns programas não são uma anuência ao trabalho do atual presidente, mas poderíamos iniciar daí uma simpatia por alguém que pela primeira vez em anos teve a coragem de reformar algo que outros tiveram a oportunidade, mas foram empurrando com a barriga e deixando que a bomba estourasse em um outro momento, em um momento futuro. Poderia ser o início de uma simpatia, porém, nosso querido Jair Bolsonaro não nos deixa ser simpático com ele por muito tempo. Ele parece gostar de nutrir inimigos e opositores. Acredito eu que quem votou no candidato Bolsonaro pensou em ver um Brasil crescendo economicamente, com um índice de violência muito abaixo do que estamos acostumados, um combate à corrupção para além do que estamos presenciando nos últimos anos, além de um aumento de empregos e erradicação da pobreza. Mas o que se viu até agora são propostas inúteis, como, por exemplo, liberar a retirada da cadeirinha para crianças no carro ou aumentar a pontuação para perda da carteira de habilitação. A primeira dessas duas medidas, além de não ajudar, pode ainda ser um risco de vida para muitas inocentes crianças. É comprovado que o uso do equipamento de segurança melhora e muito o risco de acidentes fatais. A segunda proposta, a da pontuação, é um claro incentivo a quem gosta de correr nas rodovias, passar o farol vermelho e cometer as muitas barbaridades que vemos num trânsito caótico e que poderá ficar ainda mais problemático. Essa medida parece ser de alguém que sempre foi péssimo em seguir as leis de trânsito e agora, com o poder nas mãos, quer modificar aquilo com que sempre se deu mal. Todas essas mesquinharias até passariam despercebidas por muita gente, mas nosso presidente vai mais além e dá alimento aos ataques a si próprio. Na escolha do embaixador do Brasil nos Estados Unidos, por exemplo,
Nomear um filho, além de absurdo, é uma atitude imbecil, já que joga diante de si um problema desnecessário. Nem Bolsonaro, nem seu filho precisam disso. Para que essa indisposição? É mais que óbvio que viriam críticas, afinal, o nepotismo, além de crime, é um ato de total falta de ética. E não vou nem discutir sobre o aspecto de que muitos, e bota muitos nisso, têm mais preparo do que Eduardo Bolsonaro para ocupar tal cargo. Mas o que mais me chamou a atenção nos últimos tempos e que me fez fazer esse vídeo foi a fala do atual presidente sobre a fome no Brasil. Ninguém no Brasil passa fome, senhor presidente. Fica claro aqui que temos alguém comandando o Brasil que não conhece o Brasil. Para constatar que alguém está com fome, precisamos ver uma imagem como essa? Não. Essa pessoa também está com fome. Não é porque não está esquelética, como disse o presidente, que não tem fome. Jair Bolsonaro viveu sua vida entre o quartel, nos anos iniciais de sua carreira militar, e o Congresso Nacional pelos quase 30 anos como deputado federal. Agora vive no opulento Palácio da Alvorada. Talvez nas ruas desses lugares realmente não exista ninguém com o físico magro pela fome. Mas será que se o senhor presidente for até o sertão do Nordeste ou em outras regiões vulneráveis, não encontrará tal situação? Eu nunca passei fome e acredito que Jair Bolsonaro também não, mas quem já passou sabe o quanto as palavras do presidente feriram. Feriram como a fala sobre o trabalho infantil, ao qual o presidente se declara a favor. Esse trabalho infantil é diferente desse trabalho infantil. Não dá para comparar uma criança que aprende um ofício com os pais, num trabalho leve e nas horas vagas, com uma criança que trabalha pesado, muitas vezes para sustentar a família. Claro que existem contextos e situações diferentes, mas ser totalmente a favor de qualquer trabalho infantil é algo no mínimo irracional, para não dizer outra coisa. Vou deixar somente essas críticas, porque se eu for falar sobre outras, ficaremos com um vídeo muito extenso. Tem algumas coisas, por exemplo, como a mania de perseguição do presidente, em que diz que relatórios científicos, por exemplo, sobre o clima, são coisas criadas e que não condizem com a verdade. Ou seja, Bolsonaro, além de contra a filosofia, é contra a ciência muitas vezes também. Esse exagero na defesa daqueles que querem acabar com a Amazônia, por exemplo, ou então essa coisa de parar investigação só porque um filho seu está envolvido. Claro que isso não é diretamente ao Bolsonaro, mas fica meio que óbvio uma participação, mesmo que não ativa. Agora, nos últimos dias ainda teve a questão da fala sobre o pai do presidente da OAB e das questões da ditadura, que para Bolsonaro são coisas irrisórias e a gente sabe que não são. Bom, tem muita coisa. Mas eu peço que reflitam sobre isso e comentem esse vídeo para que possamos debater sobre o assunto. Vocês podem ver e comentar nossos outros vídeos, além de se inscrever no canal. Vejam também nosso site filosofia-refletir.wix.com/filosofia. Nunca é demais um pouco de filosofia em nossas vidas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.